mas quando a gente imaginou esse ciclo de palestras aqui, eu sempre visualizei isso como um bate-papo, uma, uma troca de experiências, porque um dos maiores problemas que nós temos com a cultura da madeira é o fato de que é o desconhecimento puro e simples. As pessoas sabem muito pouco sobre a matéria-prima, sabem muito pouco sobre o básico da matéria-prima, que é uma das matérias mais antigas da humanidade. Possivelmente foi a primeira coisa utilizada para se construir alguma coisa. Fora as cavernas que já estavam lá, a primeira construção racional provavelmente se usou da madeira. E ela segue a regra básica das construções em madeira de baixa densidade. Essa é uma madeira muito leve, de baixíssima densidade, que exige peças portentosas, e ela está completamente protegida da chuva por uma caixa de vidro. Então não há necessidade de fazer transições complexas, por isso vocês veem a madeira nascendo do piso diretamente. Isso seria considerado um absurdo se essa madeira tivesse exposta ao tempo, mas como ela está completamente protegida numa área totalmente seca, isso é possível. O Shigeru Ban tem um conhecimento muito vasto de materiais e a madeira é um dos que ele tem mais satisfação em trabalhar. Aqui vocês veem a CNC, as máquinas que são utilizadas para desenvolvimento dessas peças, que são muito sofisticadas em termos de geometria e de precisão. Isso é uma outra estrutura feita agora para um grande auditório, e ela é feita de peças simples. Basicamente são réguas de madeira montadas num determinado arranjo que permite esse tipo de arquitetura. Isso é um projeto novo do Foster and Partners, que é uma empresa conhecida pelo uso do metal e das matérias-primas mais sofisticadas, e até uma empresa como essas agora está adotando a madeira como tecnologia de ponta. Aqui eu queria mostrar, principalmente, o Peter Zumthor ganhou o prêmio Pritzker de alguns anos atrás, por causa dessa obra. A obra dele é sempre muito elegante, muito discreta, muito correta, muito econômica, e usa a medida exata de cada material. Essa capela é feita com peças pequenininhas de madeira, muito leves, está numa situação complexa de um barranco e utiliza todos os elementos da arquitetura tradicional suíça, como esses cacos de madeira. Isso são construções, essa construção, por exemplo, é uma construção de CLT. CLT são contraplacados, são grandes compensados de madeira que estão substituindo em boa parte a marcenaria tradicional. O CLT logo vai ser a matéria-prima básica da construção em madeira. Na Europa ele já é. Isso é uma pequena fábrica na França. A França tem várias fábricas dessa. Na Alemanha tem mais de 400 empresas capazes de fazer vigas desse tamanho laminadas. Nessa escala é muito grande. Essa empresa faz praticamente um pavilhão esportivo por semana na fábrica. Ou seja, existe demanda, existe mercado para isso. As obras públicas são as obras que mais demandam estruturas de madeira na Europa, por vários motivos. Um deles é porque a madeira pega fogo de uma maneira previsível, então você consegue antecipar na primeira hora de um incêndio o que vai acontecer com aquela estrutura. E você tem tempo de tirar e salvar todas as pessoas e eventualmente até alguns bens dessa área. Porque a madeira só vai realmente perder a estrutura se ela continuar queimando por 4, 5 horas. Mas na primeira hora ela não chega a comprometer a estrutura como um todo. Já uma estrutura de concreto ou de aço, no mesmo intervalo, vai sofrer danos
a ponto de os bombeiros não entrarem numa estrutura como essa, porque não é previsível o que pode acontecer com o material nessa temperatura. Com 80 graus, o concreto já começa a sofrer fissuras. Com 500 graus, uma estrutura de metal escoa, amolece. Enquanto que com 1000 graus, a madeira resiste por mais de 2 horas de incêndio, sem perder a capacidade estrutural. Então o seguro na Europa para construções em madeira é mais barato do que o seguro para concreto e metal. Esses são prédios novos, feitos todos em madeira. Hoje em dia o prédio mais alto em madeira tem 19 andares. Até 12 andares já é um padrão normal de construção em madeira. 19 andares é um prédio na Noruega que está sendo construído, e existem projetos até 44 andares em madeira. Esse prédio, a caixa de concreto e de escada, que é a circulação vertical, é feita em concreto, e o restante é feito em madeira. São 10 andares. Esses 10 andares foram construídos em uma semana só. O resultado é esse. O CLT, então, é esse material que está sendo muito disseminado na Europa. Ele possui fibras em 2 sentidos, e você pode calcular o tamanho da placa em função das cargas que você pretende ter. Com isso você consegue fazer a planta que você quiser, você não precisa alinhar paredes, você pode construir paredes em posicionamentos diversos. Isso daí dá uma liberdade muito grande para a construção. A fabricação é feita em máquinas de CNC em mesa de corte, não exige um maquinário muito complexo. Esse é um prédio sendo construído em Londres. Esse é 100% em madeira. Eu visitei esse prédio também. E esse prédio de 2009 foi uma espécie de ponto de partida. Foi a primeira grande construção em CLT. A partir dele, vários outros prédios começaram a ser erguidos. No primeiro momento, a montagem é essa. Aí você entra com revestimentos, tratamentos. Esse também é um predinho feito pela mesma empresa. Por aqui vocês podem ver que você pode trabalhar pés direitos variáveis, quer dizer, você tem uma liberdade de desenho muito grande. Aqui são outras obras, conjuntos habitacionais. Isso é uma torre de escritórios. Esse é um conjunto misto que tem escritórios e habitações. Esse é o centro do design, Centro de Design da Madeira no Canadá. É um projeto do Michael Green, um escritório canadense. É inteiro de madeira laminada. Esse não tem CLT, só madeira laminada. Essas são as torres que estão em andamento, as torres de madeira. São projetos recentes, um é do Skidmore, Owens & Merrill, um escritório grande dos Estados Unidos. Isso é uma escola na Áustria, como sempre, inteira de madeira. Ginásios esportivos na França. Vinícola no Chile. Os chilenos estão muito na nossa frente. Os chilenos têm uma indústria inacreditável comparada com a nossa. Isso é uma estrutura nos Estados Unidos, isso é uma construção na Finlândia. Isso é uma construção na Ilhas Caledônia do Sul, um projeto do Renzo Piano.